Justiça e Você está no ar. Nesta edição, vamos mostrar um debate sobre as tutelas provisórias no novo Código de Processo Civil. E ainda, o terceiro e último evento do ciclo de palestras sobre a implantação das audiências de custódia no Rio Grande do Norte. E mais, as listas atualizadas pelo TJRN para o pagamento de precatórios pelo Governo do Estado, municípios e autarquias. E a visita natal da ministra Corregedora Nacional de Justiça, Nancy Andrighi, para tratar dos mutirões de execução fiscal. Conto com você. O Justiça e Você volta em instantes e, no intervalo, confira os fatos que marcaram o Poder Judiciário Potiguar esta semana. Até já! A Coordenadoria Estadual da Mulher em Situação de Violência Doméstica do TJRN reuniu parlamentares estaduais e municipais e a diretoria da Destaque Promoções e Eventos. No encontro foi definida a parceria para a divulgação da terceira Semana Nacional da Justiça pela Paz em Casa. A mobilização contra a violência doméstica acontece em todo o país entre os dias 30 de novembro e 4 de dezembro. Devido ao Carnatal, no Rio Grande do Norte, a campanha se estende por mais 4 dias. E aqui no Rio Grande do Norte, nós estamos ampliando as nossas parcerias, melhorando a nossa rede de atendimento, trazendo a responsabilização daqueles que querem realmente um compromisso cívico de combater, né, essa causa. Nós temos o maior prazer de estarmos com a sociedade, com a justiça, com quem quer que seja que queira fazer o bem. Porque o Carnaval é uma festa de alegria e a alegria não pode ter violência, seja ela qual for. A presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte, desembargadora Maria Zeneide Bezerra, apresentou mais uma ação de interiorização das atividades da Justiça Eleitoral Potiguar. O projeto Rota Eleitoral tem como meta levar os programas eleitorais que estão ativos de forma integrada a todas as regiões do estado. A primeira edição foi realizada no auditório do Centro de Operações da Justiça Eleitoral, em Natal. As próximas edições devem acontecer em outros 4 polos pré-estabelecidos pelo tribunal. Desde que eu assumi, eu disse que eu ia abrir o TRE para a sociedade e aí, principalmente, a nos aproximar dos juízes, dos servidores e da comunidade em geral, estando presente o TRE, no sentido de aproximar, de desmitificar essa distância que tem os tribunais das pessoas e principalmente dos eleitores. No próximo dia 20 de novembro, a Corregedoria Geral de Justiça promove o primeiro encontro de juízes, promotores, advogados e defensores públicos da infância e da juventude. Sobre esse assunto, eu converso agora com Sandra Targino, da Comissão Estadual de Adoção Internacional. Sandra, qual é a proposta desse evento? Esse evento tem como objetivo assegurar o princípio constitucional do direito à convivência familiar e comunitária, colocando a criança e o adolescente como prioridade constitucional. Nele, iremos trabalhar o tema criança e adolescente acolhido, onde iremos debater o tempo de acolhimento institucional das nossas crianças. Temos hoje aqui no Rio Grande do Norte aproximadamente 308 crianças acolhidas. E elas precisam que o judiciário dê um novo rumo à vida delas. Então, elas precisam voltar para o ambiente familiar, ou ser colocado em família extensa ou em família substituta. E, para isso, estaremos todos reunidos com o mesmo propósito, diminuição de tempo de acolhimento institucional das nossas crianças. Qual vai ser a programação do encontro? O encontro vai ter 4 momentos, 4 debates, junto com o primeiro com a doutora Patrícia Cerqueira, em seguida, doutor Sávio Bittencourt, Antônio Paredes e, por fim, Glícia Salmeron, representando a OAB, para debater cada um de temas específicos, todos voltados para a criança em acolhimento institucional. E, ao final, será entregue à sociedade potiguar uma carta de compromissos dessas instituições. A magistratura, o Ministério Público, a Ordem dos Advogados do Brasil e a Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Norte. Como se inscrever para o evento? Basta enviar um e-mail para inscriçõesencontro@tjrn.jus.br, colocar o nome completo, cargo, função, instituição a que
se dirige e esperar a nossa confirmação. Obrigada pelas informações. Sandra Targino, da Comissão Estadual de Adoção Internacional. Os interessados têm até o dia 10 de novembro para enviar o e-mail para o setor de inscrições. Os aspectos práticos da audiência de custódia e a experiência do Poder Judiciário do Estado de São Paulo foram os temas que encerraram o ciclo de debates sobre as audiências de custódia em Natal. Organizado pela Escola da Magistratura, o evento está ampliando as discussões sobre a aplicação das audiências de custódia no Rio Grande do Norte. O projeto Audiência de Custódia foi implantado em São Paulo em fevereiro de 2015 e já nos primeiros meses de funcionamento, o ritmo de crescimento da população carcerária do estado caiu. A população carcerária do estado de São Paulo é hoje a maior do Brasil. São cerca de 220 mil pessoas que cumprem pena ou aguardam julgamento. Dados do Tribunal de Justiça daquele estado mostram que desde fevereiro, a partir da implantação das audiências de custódia, deixaram de ingressar no sistema carcerário 2.600 suspeitos detidos em flagrante. Olha, a experiência tem sido muito proveitosa. A gente tem tido um resultado interessante no sentido da reavaliação, análise dos flagrantes e o resultado também do aspecto do pós-audiência, de encaminhamento dos presos para o atendimento da assistência social. Os dados também mostram que a implantação das audiências de custódia coincidiu com uma queda de 8,7% no número de furtos, na comparação com o mesmo período de 2014. Foram 95,3 mil furtos entre março e junho de 2015, contra 104,4 mil entre março e junho do ano anterior. Para os magistrados em exercício no setor de inquérito policial do TJSP, os resultados contrariam o pessimismo em relação a um possível aumento dos índices de criminalidade. O aumento seria causado pelas liberações para que o detido responda ao processo em liberdade e por penas alternativas concedidas na audiência. A gente vê que crimes graves como roubo, tráfico, continua tendo um alto índice de conversão da prisão, né? Então não é porque a pessoa está sendo levada ali que crimes mais leves, que você acaba dando uma atenção melhor para a situação, né, no âmbito da audiência. A mudança de postura é natural pelo contato que ele vai ter mais próximo do preso, e a possibilidade de haver um pequeno contraditório de alguns argumentos da acusação e da Defensoria Pública e do Ministério Público, para possibilitar uma análise mais sensível da necessidade ou não de se manter a prisão cautelar. Além da experiência do TJ Paulista, a mesa de debate trouxe o diretor do Instituto Técnico e Científico de Polícia do Rio Grande do Norte. Ele falou sobre a participação do ITEP na logística das audiências de custódia no estado. O ITEP vai ter uma participação na etapa da identificação criminal do preso. E além dessa etapa da identificação criminal, tem uma etapa anterior que é do exame de corpo de delito, que é feito na Coordenadoria de Medicina Legal. A Câmara do TJRN manteve a condenação imposta pela 7ª Vara Criminal de Natal, que sentenciou o ex-gerente de instituição financeira por ato de improbidade administrativa. A então funcionária foi enquadrada por prática de peculato. Segundo os autos, a ex-gerente teria praticado várias operações indevidas nas contas bancárias dos clientes, com desvios que podem chegar a R$1 milhão. A desembargadora Zeneide Bezerra, relatora da apelação criminal, ressaltou que ficou demonstrado que a prática irregular foi repetida 79 vezes durante 3 anos. As tutelas provisórias e suas repercussões no novo Código de Processo Civil foram assunto da palestra promovida pela Escola da Magistratura do Rio Grande do Norte na última edição do projeto Diálogos Jurídicos. O convidado foi o juiz federal de Ribeirão Preto, Eduardo Costa. A tutela provisória é abordada nos artigos 294 ao 311 no novo Código de Processo Civil
foi o principal tema do encontro. Infelizmente, o código nessa matéria repete os mesmos erros já do Código de 39. Com relação ao cumprimento das liminares outorgadas pelo Poder Judiciário, o Código também tem uma redação deficiente, porque ele vincula a efetivação dessas liminares à obediência às regras de cumprimento provisório de sentença, que são regras que resolvem execução provisória de sentença condenatória para pagamento de quantia certa. O Código aqui criou uma lacuna em matéria de tutelas provisórias. Então nós vamos poder impingir à empresa de convênio, por exemplo, multa diária ou outras técnicas de ameaça capazes de compelir a empresa a proceder àquilo que o juiz ordenou. Mas vejam, essas medidas não estão expressamente previstas na parte do Código que trata das tutelas provisórias, infelizmente. Outro ponto de debate foi a ênfase ao contraditório, trazido pelo novo Código. Essa ênfase elimina a sistemática de estrutura cautelar em torno do processo autônomo, mas mantém a possibilidade de se requerer a antecipação da tutela. A tutela provisória é a antecipação dos efeitos da tutela definitiva dada pelo julgador. O juiz, nesse caso, anteciparia os efeitos práticos da decisão que poderia vir a ser deferida por ele durante o julgamento. O juiz Eduardo José da Fonseca falou também sobre o fim da sistemática da estrutura cautelar e como o novo Código de Processo Civil lida com essa questão. Em regra, o CPC de 2015 pôs fim ao processo cautelar, mas isso vai gerar problemas, porque nós não teremos solução, por exemplo, para pedidos cautelares autônomos, nós não teremos mais uma via procedimental para pedidos de atribuição de efeito suspensivo a apelações junto ao tribunal enquanto a apelação está sendo processada na primeira instância. Então, embora possa parecer um avanço o fim do processo cautelar, este fim vai nos gerar no dia a dia algumas graves disfuncionalidades. O advogado Alan César, que participou do encontro, elogiou os esclarecimentos trazidos pelo palestrante e parabenizou a Smarne por mais essa iniciativa. O Poder Judiciário está de parabéns aí à Smarne por ter resolvido convidar o colega para dar essa palestra. A advocacia é quem vai ganhar com isso, com toda certeza. O jurisdicionado muito mais, porque na hora que você começa a discutir de forma técnica soluções práticas para a necessidade do jurisdicionado, aí sim você tem o desvelo do direito, né, que é o objetivo final de todos nós. O Justiça e Você faz agora um intervalo. Na volta, falamos sobre os mutirões de execução fiscal da Corregedoria do CNJ e a atualização da lista de precatórios no Rio Grande do Norte. Aproveite este tempo para conferir o nosso canal no YouTube e acessar outras reportagens, além das sessões do Pleno do TJRN. Você pode assistir, compartilhar e deixar comentários. Até já! A ministra Corregedora Nacional de Justiça, Nancy Andrighi, esteve em Natal para tratar dos mutirões de execução fiscal. Acompanhada do presidente do TJRN, o desembargador Cláudio Santos, a ministra se reuniu com o governador Robinson Faria. Eles debateram a implantação do programa, que já é desenvolvido pela Corregedoria do Conselho Nacional de Justiça em vários estados brasileiros. Os mutirões do Programa Nacional de Governança Diferenciada das Execuções Fiscais, que são desenvolvidos pela Corregedoria do CNJ com sucesso em vários estados, devem começar a acontecer também no Rio Grande do Norte. A intenção é viabilizar o aumento da arrecadação e promover a cidadania tributária, incentivando a população a manter a situação fiscal em dia. Esse mutirão tem 3 finalidades. Primeiro, desenvolver a educação nossa para o dever fiscal que todos nós temos de pagar os tributos. Porque sem o pagamento dos tributos, nós não podemos exigir dos nossos governantes o cumprimento das promessas de campanha e nem o cumprimento das políticas públicas. Sem dinheiro nos cofres públicos não há possibilidade. E a terceira finalidade é baixar o número de processos em andamento no judiciário. Na reunião, a ministra apresentou ao governador os dados que comprovam o sucesso do projeto em outros estados. Robinson Faria afirmou que se sente seguro para implementar os mutirões no Rio Grande do Norte. Sobretudo, a oportunidade que o estado tem
de ter esse ganho extra, né? Num momento de queda de arrecadação, né? O Brasil num momento dificílimo nacional, na sua economia, você conseguir resgatar esse dinheiro que estava aí esquecido. E o mutirão, pelo que a ministra demonstrou, o presidente Cláudio Santos, é uma forma bastante moderna, competente de você buscar essa dívida. E o caminho mais rápido. Segundo dados do Conselho Nacional de Justiça, o trabalho dos mutirões de execuções fiscais já resultou em uma arrecadação de aproximadamente 3 bilhões e 500 milhões de reais. No Rio Grande do Norte, a expectativa é de que o projeto resulte na baixa de cerca de 200 mil processos. O presidente do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, o desembargador Cláudio Santos, falou da importância de reduzir o estoque de processos em tramitação no judiciário brasileiro. Estamos envidando todos os esforços para que nós possamos fazer um mutirão e que o Estado possa receber os tributos que eles são devidos. Nós, apesar da nossa deficiência de pessoal, de recursos humanos e materiais, nós vamos fazer um mutirão e haverá uma significativa arrecadação para os cofres estaduais para que nós possamos também, com isso, fazer mais justiça fiscal. O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte publicou as listas atualizadas para o pagamento de precatórios pelo governo do estado, municípios e autarquias. Esta edição conta com mudanças no procedimento de elaboração das listas. No mês de setembro, a divisão de precatórios do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte registrou o maior valor já pago em um único mês em precatórios e requisições de pequeno valor, as RPVs, R$ 31.139.000. O acumulado em 2015 também já é maior do que o dos anos anteriores, tendo ultrapassado os 60 milhões de reais. O maior valor até então havia sido registrado no ano passado, com a marca de 56 milhões. Com os pagamentos feitos pela divisão de precatórios, a lista cronológica de pagamentos avançou em 3 anos. Foram pagos os orçamentos de 2006, 2007 e 2008 e iniciados os pagamentos referentes a 2009. Com a publicação da lista única, todas as prioridades constitucionais, como os créditos alimentares e pagamentos em que o credor tenha mais de 60 anos, passaram a constar da mesma relação dos precatórios de natureza comum. Com essa metodologia, nós estabelecemos uma lista única, onde a primeira parte da lista existe a enumeração dos processos de prioridade. Então, quem está na ordem comum, vamos chamar assim, sabe quantas pessoas na sua frente, inclusive em pagamento de prioridade, precisam receber antes dela. Essa lista prioritária ela pode mudar, mas isso não interfere na ordem normal, na ordem comum da previsão para pagamento. A lista de pagamento de precatórios está disponível na internet no portal do TJRN. Na página principal do tribunal, basta clicar na aba Precatórios do menu e depois em Consulta de Precatórios e RPV. Na página a seguir, você verá o documento chamado Ordem de Precatórios. Clique para abrir e visualizar a lista. E o Justiça e Você volta na próxima semana. Até lá você já sabe. Acompanhe os fatos do Poder Judiciário pelo site do TJRN e também nas nossas páginas das redes sociais. Reveja esta e outras edições do nosso programa, deixe comentários e também sugestões de temas para as nossas reportagens e entrevistas. Obrigada pela audiência e até o programa que vem.